De volta com você que se liga aqui no LAC Concursos, eu sou o professor Edenilson Moraes e a gente vai continuar a nossa longa trajetória de estudos de história do Maranhão. E desta vez a gente vai falar de uma importante revolta nativista que aconteceu em 1684 no Maranhão. Esta é a revolta de Beckman. Muito bem, pessoal, lembrando que você é o seu principal adversário. Então, supere-se. Galera, é o seguinte, nessa nossa luta árdua para nos capacitar para o concurso público, que é muito concorrido, você tem que, a cada dia, procurar bater as suas metas. Afinal de contas, essa afirmação é realidade. Você é realmente o seu principal adversário, mas você pode fazer o quê? Você pode se preparar cada vez melhor, uma preparação condizente para ficar competitivo. Então, supere-se. Vem comigo que a gente vai falar sobre a revolta de Beckman, que é um importante movimento nativista acontecido no Brasil no século XVII. Mas afinal de contas, você saberia me dizer o que são movimentos nativistas? Movimentos nativistas são revoltas desprovidas de caráter emancipatório. Trocando em miúdos, pessoal, são movimentos que não visavam a independência do Brasil. Os movimentos que visavam a independência são movimentos separatistas, são chamados de movimentos emancipacionistas. Os movimentos nativistas que aconteceram no Brasil basicamente no século XVII e século XVIII, primeira metade do século XVIII, são movimentos de caráter localista, movimento de caráter elitista, que não apresentavam um projeto de Estado independente, não almejavam a independência política brasileira. Esses movimentos apenas protestavam contra aspectos pontuais do pacto colonial. Ou seja, meus nobres, são movimentos que se queixavam de algumas medidas implantadas pela metrópole portuguesa que prejudicavam os interesses dos colonos. Então é por isso que a galera protestava. Então é por isso que esses setores da sociedade, sobretudo os setores das elites coloniais, protestavam. Aconteceram uma série de revoltas nativistas no Brasil. A revolta de Beckman, de 1684, no Maranhão. Tivemos também a Guerra dos Mascates, em Pernambuco. Tivemos a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais. Tivemos a revolta de Filipe dos Santos, em Vila Rica, 1720. Então, todos movimentos locais. Todos os movimentos contra aspectos pontuais do pacto colonial que prejudicavam as elites aqui no Brasil, prejudicavam as elites locais, como foi o caso da nossa revolta de Beckman que aconteceu no Maranhão. Olha aqui para a tela, para essa ilustração que o tio Ed trouxe para você que compreenda bem o que são movimentos nativistas. Esses movimentos nativistas ou revoltas nativistas são as raízes dos conflitos de interesses envolvendo os colonos na América Portuguesa e as autoridades metropolitanas. Elas aconteceram em São Paulo, aclamação de Amador Bueno. No Maranhão, revolta de Beckman. Em Minas Gerais, Guerra dos Emboabas e revolta de Filipe dos Santos. E em Pernambuco, tivemos a Guerra dos Mascates. Esses movimentos todos são as raízes dos conflitos de interesses entre setores da América Portuguesa e as autoridades metropolitanas. Essas raízes vão gerar, na segunda metade do século XVIII, as chamadas conjurações. As conjurações eram movimentos que visavam verdadeiramente a independência do Brasil. A exemplo da Inconfidência Mineira de 1789 e da Conjuração Baiana de 1798, que acabaram
dando prosseguimento ao processo de emancipação política do Brasil, que culminou, como bem sabemos, em 1822, com a proclamação da independência. Perfeito? Muito bem. Então, vamos continuar a nossa retrospectiva. Pessoal, entre 1580 e 1640, vigorou a chamada União das Coroas Ibéricas. União Ibérica, não foi isso? Período em que Portugal e Espanha estavam juntos, estavam atrelados. Na verdade, a Espanha dominava Portugal. Porém, pessoal, em 1640, tivemos a Restauração Portuguesa. O que é essa Restauração Portuguesa, professor? Quer dizer que nessa data Portugal se livrou do domínio espanhol. Portugal recuperou a sua autonomia plena com a coroação do rei Dom João IV de Portugal. 1640, então, Portugal restabelece a sua plena autonomia política. 1642, Portugal cria o Conselho Ultramarino, órgão responsável pelo controle, pela administração colonial. Os territórios que Portugal possuía no litoral da África, na América, no caso o Brasil, é esse Conselho Ultramarino, criado em 1642, que vai se responsabilizar por isso. Temos então, nesse contexto, um reforço do Pacto Colonial. O Pacto Colonial, pessoal, era aquela relação exclusivista que havia entre metrópole e colônia. A metrópole explorava as riquezas da colônia e, ao mesmo tempo, a colônia deveria consumir as mercadorias produzidas pela metrópole. Então, o Pacto Colonial, também chamado de exclusivo metropolitano, era um sistema que visava garantir lucros para a metrópole. Então, presta bem atenção. Portugal estava saindo de um longo período de 60 anos em que esteve sob o domínio espanhol. Ao longo desse período, Portugal envolveu-se em muitos conflitos militares, junto com a Espanha, porque a Espanha tinha uma série de inimigos. A Espanha combatia uma série de países na Europa. Então, Portugal, o que você acha? Ao final desses 60 anos que Portugal esteve com a Espanha, Portugal saiu mais rico ou mais pobre da União Ibérica? É claro que saiu mais pobre. Portugal perdeu territórios na Ásia, perdeu territórios na África. A questão do tráfico negreiro durante um certo tempo ficou nas mãos dos holandeses. Os holandeses se implantaram no Nordeste brasileiro, dominaram Pernambuco. Então, Portugal tremeu na base. Portugal prejudicou-se do ponto de vista econômico por estar 60 anos atrelado politicamente à Espanha. Então, quando Portugal recupera essa sua autonomia, Portugal precisa recuperar também a sua estrutura econômica. E como é que Portugal vai reforçar os seus cofres? Cobrando pesados impostos. É por isso que nós vamos ter o reforço do Pacto Colonial e a criação de companhias de comércio. Vai assinalando isso aqui que é importante, pessoal. Criação de companhias de comércio. Entre elas, a Companhia de Comércio do Maranhão, que vai ser responsável pelo abastecimento de mercadorias para o Maranhão e pela cobrança de impostos na região também. E aí a gente tem o Estado do Maranhão. Olha só, outra questão importante. Estado do Maranhão foi criado em 1621. 1621, pessoal, portanto, dentro do contexto da União Ibérica, optou-se pela divisão do território brasileiro em 2 estados. Quais são esses 2 estados aí, professor? Um chamava-se Estado do Brasil. Estado do Brasil com capital em Salvador. O outro se chamava Estado do Maranhão, com capital em São Luís. Por que razão, professor? 1621, ainda dentro da União Ibérica, as autoridades metropolitanas resolveram dividir a administração colonial do Brasil. Galera,
É por uma questão de segurança, por uma questão de proteger as fronteiras coloniais, porque você sabe muito bem que o Brasil foi alvo de incursões estrangeiras durante esse período. 1612, o que aconteceu? Invasão e ocupação francesa no Maranhão, a chamada França Equinocial, comandada por Daniel de Latouche. Lembra disso? Já estudamos isso aqui no nosso curso de História do Maranhão. Você lembra muito bem disso, não é? Posteriormente, o Brasil foi alvo de novas invasões. 1624 em Salvador, 1630 em Pernambuco, por quem? Pelos holandeses. Os holandeses interessados em recuperarem o controle do comércio do açúcar, invadiram e ocuparam essa região. Então, a criação do Estado do Maranhão, pessoal, visava defender o território. Está aqui para você, olha só. Defesa territorial. Vamos colocando aqui na lousa para ficar muito bem explicadinho. 1621, então, as autoridades metropolitanas criam o Estado do Maranhão e o Estado do Brasil também, com o objetivo de melhor defenderem o território que era alvo da cobiça estrangeira. Franceses e holandeses estavam de olho aqui no território brasileiro. E também visando, olha só, a exploração econômica da região. Exploração das chamadas drogas do sertão. As drogas do sertão que eram exploradas basicamente nas missões, dos aldeamentos jesuíticos, utilizando-se de mão de obra indígena. Então, os padres da Companhia de Jesus, estabelecidos no Maranhão, promoviam não apenas a catequização dos índios, mas também a exploração dos mesmos para a exploração das chamadas drogas do sertão. O Estado do Maranhão possuía mais contato político e econômico com a metrópole do que com o Estado do Brasil, cuja capital era Salvador, na Baía de Todos os Santos. Então isso é interessante, pessoal. Contato político e econômico com a metrópole. Ou seja, o Estado do Maranhão possuía certa autonomia em relação ali ao Estado do Brasil. E olha só, o Estado do Maranhão, o Estado do Grão-Pará e Maranhão, teve duas capitais importantes, teve duas cidades importantíssimas nesse contexto, São Luís e Belém do Pará, que foram praticamente fundadas na mesma época, não é? No início do processo de colonização específica, sistemática dos portugueses nessas regiões. Só que, evidentemente, essa região do estado do Grão-Pará e Maranhão enfrentou vários problemas econômicos também, pessoal. Problemas ligados ao cultivo e à produção, ao cultivo de cana-de-açúcar, para a produção de açúcar e seus derivados, e também ao cultivo de algodão. Enfrentou alguns problemas, dentre eles a questão do abastecimento de mão de obra de origem africana, mão de obra escrava. Tudo bem? Então são alguns contextos importantes aí do estado do Maranhão. Agora de olho no mapa para a gente entender muito bem o que é que a gente falou. Então, pessoal, a gente tinha essa divisão territorial, essa divisão administrativa do Brasil naquela época. Havia, então, o Estado do Brasil, aqui embaixo, está aqui mais escuro no mapa, não é? Que é o Estado do Brasil, cuja capital, Salvador. Vamos assinalar no mapa aqui. Estado do Brasil, com capital em Salvador. Foi criado, nesse contexto histórico, não é? 1621, o Estado do Maranhão. Está aqui, olha. Capital, São Luís. O objetivo era garantir a defesa do território e também implementar a questão econômica, tá bom? Implementar a questão econômica nessa região toda aí, pessoal. Muito bem. Agora falemos da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, que foi criada lá no contexto da Contra-Reforma, né, pelo Inácio de Loyola,
Foi criada em 1534. E qual que era a função da Companhia de Jesus? Olha, a Companhia de Jesus tinha a função de promover a expansão do catolicismo pelo mundo, aumentando o rebanho do Senhor, novas almas para o exército de Cristo. Quem seriam essas novas almas? Os índios a serem catequizados. A Companhia de Jesus, os padres jesuítas, chegaram ao Maranhão no ano de 1619 para efetuarem a catequese indígena e também para darem início à exploração econômica das drogas do sertão, utilizando-se basicamente de mão de obra indígena. As drogas do sertão, guaraná, baunilha, cacau, essas são as drogas do sertão, espécies de especiarias mesmo brasileiras, né? Podemos dizer assim. As drogas do sertão eram exploradas sob o comando dos jesuítas, utilizando-se de mão de obra indígena. Podemos dizer que a Companhia de Jesus tinha um certo monopólio comercial, porque só elas que promoviam a exploração econômica das drogas do sertão, e por isso também a Companhia de Jesus tinha uma influência patrimonial também considerável. Logicamente que na instalação desses aldeamentos, dessas missões jesuíticas, os padres, lógico, claro, eles tinham um patrimônio econômico importante, gerando muitos choques, muitos atritos com o Senado da Câmara de São Luís, no Maranhão. Perfeito? Os padres da Companhia de Jesus, eles, além de promoverem a catequese dos indígenas, além de terem um monopólio sobre a educação colonial, os caras também tinham patrimônio porque eles estavam ligados com a exploração das drogas do sertão, utilizando trabalho indígena. Por isso que vai gerar uma série de choques com o Senado da Câmara do Maranhão, também com os senhores de terra maranhenses por ocasião da ocorrência da revolta de Beckman, 1684, em cujo movimento tivemos a expulsão dos padres jesuítas do Maranhão em 1684. Bom, em relação à Companhia de Comércio do Maranhão, pessoal, ela foi criada no ano de 1682. Então vamos lá, prestando bem atenção aqui no professor Edenilson, hein? Companhia de Comércio do Maranhão, criada em 1682, tendo capital misto. Olha, isso aqui é um assunto bem interessante, pessoal. Nessa Companhia de Comércio, tínhamos o capital público, ou seja, o capital da metrópole portuguesa, e tínhamos também o capital privado, o capital particular também estava participando ali como acionistas dessa companhia. E tínhamos o seguinte, essa companhia foi criada até por um objetivo muito nobre. Qual era esse objetivo, professor? O objetivo era superar o atraso econômico, superar esse isolamento econômico da região do Maranhão, da capitania do Maranhão. Então é um objetivo nobre, um objetivo muito importante, promover o desenvolvimento da capitania do Maranhão. E essa companhia vai receber o monopólio comercial, o chamado estanco. Anota aí no seu caderno. Estanco, monopólio comercial da Companhia do Maranhão. Ou seja, essa companhia iria abastecer a região do Maranhão com uma série de mercadorias e também com escravos de origem africana. A meta dessa companhia era fornecer o equivalente a 10 mil escravos num período de 20 anos. Então você que é muito bom de matemática aí já percebeu que a meta era o fornecimento de 500 escravos em média por ano. Então essa era a meta dessa companhia para o abastecimento do Maranhão. Meta esta que não foi alcançada. Meta esta que não foi cumprida. E esta vai ser uma das motivações
para a ocorrência da revolta de Beckman 2 anos após a criação da Companhia de Comércio do Maranhão. A gestão dessa companhia, desse empreendimento comercial, estava nas mãos de Pascoal Pereira Jansen. Pascoal Pereira Jansen, que administrou essa companhia de modo bastante corrupto. Essa é uma outra informação importante. A gestão do Pascoal Pereira Jansen se caracterizou por muitos atos ilícitos, muitos atos de corrupção. E essas mercadorias que entravam no Maranhão, que eram trazidas em regime de estanco, ou seja, de monopólio pela Companhia de Comércio, eram bastante caras, mercadorias caríssimas. E os impostos que essa companhia também cobravam eram elevadíssimos. Já perceba, não é? Vai percebendo aí que isso gerou uma série de atritos. Que vão gerar na revolta de Beckman, ocorrida em 1684 no Maranhão. Então o que foi essa revolta, professor? Foi basicamente uma revolta nativista. Ou seja, são setores da sociedade maranhense, setores das elites, senhores de terra, representantes do Senado da Câmara de São Luís, que vão se posicionar contrários ao Estado do Maranhão, contrários também à Companhia de Comércio e também à Companhia de Jesus. Olha só, importante essa informação, esse é um bizu muito importante. A revolta de Beckman se constituiu num movimento de caráter elitista. Quem é que estava no comando aí dessa rebelião? Manuel Beckman, Tomás Beckman e Jorge Sampaio, representante do Senado da Câmara de São Luís. É um choque de interesse. De um lado você tem os colonos, os proprietários de terra, a exemplo do Manuel Beckman, contra a Companhia de Comércio e também contra a Companhia de Jesus. Por que razão aí, professor? Gente, olha só, a Companhia de Comércio do Maranhão detinha o monopólio comercial, detinha o estanco. Ela deveria fornecer mercadorias para a região, promover a exportação das riquezas maranhenses e ainda cobrar os impostos. Gerou choque de interesses com as elites maranhenses. Outro ponto, a Companhia de Jesus catequizava os indígenas e também tinham uma influência patrimonial muito grande, uma influência econômica, porque a Companhia de Jesus promovia a exploração das drogas do sertão, utilizando-se de mão de obra indígena. E olha só, como a Companhia de Comércio do Maranhão não conseguiu bater a meta de abastecer a região com 500 escravos por ano, os senhores de terra vão para cima de quem? Vão tentar escravizar os índios. Só que os índios eram catequizados pelos padres jesuítas. Então nós temos esse atrito. De um lado, a elite maranhense, os senhores de terra, e de outro, os representantes da Companhia de Comércio do Maranhão e os representantes da Companhia de Jesus. Os líderes principais da revolta de Beckman foram os irmãos Beckman, Manuel e Tomás Beckman, além de Jorge Sampaio. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, aqui da Lac Concursos. Inicialmente eu peço desculpas para você porque interrompi a sua videoaula, mas aqui é um recado muito breve. Eu estou aqui apenas para dar uma satisfação para vocês, pedir uma contribuição para esse projeto de socialização do conhecimento da Lac Concursos. Nós aqui da Lac Concursos, nós disponibilizamos integralmente, integralmente o nosso curso de História do Maranhão, a História do Maranhão para a galera aí que está vendo no YouTube, a custo zero. Olha só, se você quer ter acesso a esse material de apoio, tem um link aqui embaixo, clique nesse link, você vai ser direcionado para o site lá Concursos e aí você poderá assistir esse curso via plataforma da LAC e lá na via plataforma da LAC você vai ter direito ao material de apoio e claro, vai poder fazer o personal coach, onde a gente vai poder ranquear você. Tudo isso por apenas R$ 9,90, é isso mesmo, R$ 9,90, é um valor simbólico que nós estamos cobrando.
do aluno, até para conseguir mantermos toda essa estrutura de ensino aqui da LAC, tudo bem? Então vá lá, volta aos seus estudos, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. As causas principais do movimento, isso é importante demais no seu aprendizado, hein? Você tem que estar ligado nas principais causas que levaram à ocorrência da revolta de Beckman. Aqui estão elas: insatisfação com a Companhia de Comércio do Maranhão e descontentamento com o monopólio dessa companhia, a carência de mão de obra africana na região e os conflitos político-econômicos com os padres jesuítas. O pomo dessa discussão, pessoal, o pomo dessa rivalidade entre os colonos maranhenses e os padres jesuítas era a questão da mão de obra indígena. Os padres jesuítas queriam usar os indígenas na exploração das drogas do sertão e catequizá-los nas missões. Os colonos maranhenses, é lógico, queriam escravizar os indígenas. Então, dentro desse contexto de tensão, de conflito, nós vamos ter a ocorrência da revolta de Beckman, cujos objetivos principais aqui estão. Anota aí. Extinção da Companhia de Comércio, eles queriam acabar com a Companhia de Comércio do Maranhão, e eles queriam também expulsar os jesuítas do solo maranhense. Aí ocorre a deflagração do movimento, 1684. Acontece o início da revolta de Beckman, com prisões, com expulsões, com uma série de conflitos na cidade de São Luís, capital do Maranhão. O ponto alto foi a exigência feita pelos rebeldes nesse movimento, pessoal, que foi justamente a criação de uma junta governativa, ou seja, praticamente o estabelecimento de um autogoverno na região do Maranhão. Eles vão derrubar o governador do Maranhão e vão proclamar uma junta governativa, comandada por Manuel Beckman, em São Luís. E também vão expulsar os jesuítas do Maranhão em 1684. E promovem também a criação da Guarda Cívica para defender São Luís. E promovem o fim do monopólio comercial, ou seja, o fim do estanco. Mas isso aí não fica barato, evidentemente, que nós vamos ter uma reação metropolitana em relação à ocorrência dessa rebelião, dessa revolta, a revolta de Beckman. O desfecho é a repressão violenta que vai acontecer. Thomas Beckman, inclusive, vai a Portugal jurar lealdade e pedir perdão aos revoltosos, pedir perdão àqueles que fizeram essa revolta ao rei de Portugal. Porém, Thomas Beckman é preso, né, mandado de volta para o Maranhão e é enviado para a região um novo governador para administrar a capitania do Maranhão, estado do Maranhão, Gomes Freire de Andrada. E Manuel Beckman, Jorge Sampaio, principais lideranças políticas da revolta, acabam sendo condenados à morte. São enforcados. Olha a forca aí, pessoal, para o Manuel Beckman e para o Jorge Sampaio. Os jesuítas retornam ao Maranhão ao final dessa revolta. Porém, olha só, um dos objetivos da revolta de Beckman era a extinção da Companhia de Comércio do Maranhão. Realmente ela foi extinta no ano de 1685, portanto, um ano após a ocorrência dessa revolta. Muito bem, agora vamos fazer uma série de questões para a gente fixar muito bem o que nós estudamos até aqui. Primeira questão, pessoal, a divisão do Brasil em 1621, quando foi criado o estado do Maranhão, deveu-se principalmente. Qual que era a principal estratégia da coroa quando dividiu
o Brasil em dois estados, estado do Brasil com capital em Salvador e o estado do Maranhão com capital em São Luís. Qual era o objetivo? Vamos lá, alternativa A necessidade de estimular a procura de metais preciosos na Amazônia? Não, pessoal, até porque na Amazônia a exploração que vai se dar basicamente é das drogas do sertão. Alternativa B, a necessidade de colonizar a parte norte do Brasil diretamente por Lisboa, pois os contatos mantidos entre Salvador e a região eram difíceis, o que deixava essa região bastante vulnerável às invasões estrangeiras. Certa resposta. Um dos principais motivos aí da criação do Estado do Maranhão é garantir uma defesa territorial, dando certa autonomia para essa região que tinha um governador próprio, independente de Salvador. E o Estado do Maranhão também negociava direto com Lisboa, diretamente com Portugal. Alternativa C, a necessidade de estimular a catequese na região norte, onde as tribos se mostravam muito hostis à presença portuguesa. Não, nós vimos até no mapa anterior que haviam uma série de missões jesuíticas instaladas na região amazônica. Não foi por essa razão que foi criada essa nova administração colonial com o estabelecimento em 1621 do Estado do Maranhão. Foi por defesa territorial. Letra D, ao interesse português de implantar a lavoura algodoeira no litoral norte, favorecido pelo crescimento da agroindústria têxtil na Europa. Não é esse momento histórico que nós vamos ter a indústria têxtil na Europa, é século XVIII. Aqui nós estamos falando basicamente de século XVII. Então a resposta correta é a letra B de bola. Segunda questão, gente, olha só. A história do Maranhão é rica em conflitos históricos. No período colonial, ocorreu uma revolta de caráter nativista que tinha como principais objetivos abastecer a região com mão de obra escrava e produtos comerciais, bem como sanar os conflitos com a Companhia Geral de Comércio do Maranhão. Esse movimento foi agora ficou fácil, né, gente? O principal movimento nativista aí que aconteceu nesse contexto histórico no Brasil, 1684, lá no Maranhão, lá em São Luís, teve a liderança dos irmãos Beckman, Manuel e Tomás Beckman, além do Jorge Sampaio. Agora ficou muito fácil, né? A alternativa correta, letra C, revolta de Beckman. Próxima questão, vamos conferir agora mais uma. Uma das mais conhecidas revoltas do período colonial brasileiro, a revolta de Beckman, envolveu, na segunda metade do século XVII, colonos do Maranhão, liderados por Manuel Beckman, contra as autoridades metropolitanas. A respeito desse acontecimento, assinale a opção correta. Vamos então conferir as opções. Letra A. A dificuldade para a obtenção de escravos negros e alguns produtos da metrópole está na raiz do referido movimento. Certa resposta. Um dos fatores que deflagraram a revolta de Beckman em 1684 foram os atritos entre os proprietários de terra e a Companhia Geral de Comércio do Maranhão, que detinha o monopólio, o chamado estanco sobre as relações comerciais maranhenses. Essa companhia deveria abastecer a região com uma série de mantimentos, uma série de mercadorias e também com escravos. Mas essa companhia pisou na bola, não cumpria as metas e, o que é pior, cobrava impostos elevadíssimos na região. Tudo isso gerou os descontentamentos, está no cerne, está na origem da revolta de Beckman de 1684. Alternativa certa, então. Letra B. Visando minimizar os efeitos da revolta, os colonos optaram pela não ocupação dos armazéns da Companhia de Comércio
existente na região. Não! Quando os líderes da revolta de Beckman conseguem o domínio sobre São Luís, quando eles estabelecem o controle político de São Luís, os armazéns da Companhia de Comércio são ocupados. Errado, então, a letra B. Letra C. O forte sentimento dos colonos, o forte sentimento religioso dos colonos, explica o fato de os jesuítas terem sido mantidos livres durante a revolta. Não, pessoal. Durante essa revolta, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer a expulsão dos jesuítas do Maranhão. 1684, as lideranças da revolta vão dar um bico na bunda dos jesuítas, né? Vão expulsá-los das terras maranhenses. É claro que ao final da revolta, os jesuítas voltam para o Maranhão. Mas no auge da revolta, eles foram expulsos do Maranhão. Então essa também está errada. Letra D. Ao assumir o governo local, Beckman, né, que é o nosso bom e velho Manuel Beckman, logrou resolver os problemas que afligiam os colonos, o que pôs fim à revolta. Não, o que vai pôr fim à revolta é uma violenta repressão metropolitana, o envio de um novo governador para o Maranhão e a prisão de Manuel Beckman e Jorge Sampaio, que foram enforcados. Letra E. Anistiado, Beckman voltou a Portugal e na metrópole chegou a ocupar importantes cargos na administração real. Errado, pessoal. Ele recebeu pena de morte. Acabou enforcado. Muito bem. Vamos para a próxima questão agora aqui. No decorrer do período colonial no Brasil, os interesses entre metropolitanos e colonos foram se ampliando. O descontentamento se agravou quando, a 1º de abril de 1680, a coroa estabeleceu a liberdade incondicional dos indígenas, proibindo taxativamente que fossem escravizados. Além disso, confiou-os aos jesuítas, que passaram a ter a jurisdição espiritual e temporal das aldeias indígenas. Visando solucionar o problema da mão de obra para as atividades agrícolas do Maranhão, o governo criou a Companhia do Comércio do Estado do Maranhão, 1682. Durante 20 anos, a companhia teria o monopólio do comércio importador e exportador do estado do Maranhão e do Grão-Pará. Cabia-lhe fornecer 10.000 escravos africanos negros, à razão de 500 por ano, durante o período da concessão outorgada. Muito bem, pessoal. Então, essa questão está falando sobre o papel dos jesuítas na catequização dos indígenas, a proibição régia da escravização dos índios no Brasil e também sobre a criação da Companhia Geral de Comércio do Maranhão, que deveria desenvolver economicamente a região, fornecer uma série de mercadorias e fornecer principalmente escravos, numa concessão que deveria durar 20 anos. Pelos elementos mercantilistas, geográficos e cronológicos, o conflito inferido no texto foi a revolta de... Qual a revolta que vai acontecer no Maranhão contra a Companhia de Comércio do Maranhão e a Companhia de Jesus, que tinha o monopólio sobre a extração das drogas do sertão? Essa é a nossa estudada revolta de Beckman, de 1684. 1684, alternativa correta, letra E. Revolta de Beckman. Mais uma questão aqui, gente. Em 1682, foi criada a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, que recebeu do Estado português o privilégio de monopolizar o comércio do açúcar e da arrecadação dos impostos.
Em troca, a empresa deveria fornecer escravos, utensílios, equipamentos e alimentos aos colonos a juros baixos, criando uma relação comercial exclusiva. Monopólio, o chamado estanco. Muito bem. O não cumprimento desse acordo gerou o quê, pessoal? A companhia foi criada em 1682, deveria abastecer o Maranhão com uma série de mercadorias, fornecer escravos, cobrar impostos, não é? Mas o não cumprimento dessas metas estabelecidas acabou gerando o quê? Gerou conflito com os senhores de terra maranhenses, que acabou culminando na ocorrência em 1684 da revolta de Beckman. Vamos conferir as alternativas? Letra A. Permitiu a instalação de um governo autônomo no Maranhão? Não, não foi essa a consequência principal desses atritos. Letra B. Foi o principal motivo para a revolta dos colonos maranhenses? Aí sim. Principal fator que leva a um conflito de interesses entre os senhores de terra maranhenses, né? O Senado da Câmara de São Luís e a Companhia de Comércio do Maranhão é essa questão principalmente das mercadorias caras, dos preços baixos pagos por essa companhia sobre as mercadorias maranhenses, como por exemplo o açúcar e o algodão, e também os pesadíssimos impostos. Isso deixa a galera muito mordida e pronta para pegar em armas para defender seus objetivos, que vai ser a revolta de Beckman. Letra C, eliminou o pacto colonial e abriu os portos às potências estrangeiras? Nada disso, nós sabemos que o contexto em que nós vamos ter a abertura dos portos brasileiros para as nações estrangeiras, as nações amigas no caso, é 1808, lá no início do período joanino. Nada a ver com esse contexto que nós estamos estudando. Letra D. Estimulou o uso do trabalho livre para sustentar as atividades produtivas. Nada disso, pessoal. Os senhores de terra maranhense utilizavam-se de mão de obra escrava. Eles não tinham mão de obra escrava africana. Queriam utilizar, então, a mão de obra dos negros da terra, os chamados negros da terra, que são os povos indígenas, que eram catequizados pelos padres jesuítas. Por isso que essa revolta expulsou os jesuítas do Maranhão. E letra E, criou um mercado interno exclusivo para o Estado português. Neca de pitibiriba. A única resposta correta é que esses atritos foram o principal motivo para a ocorrência da revolta de Beckman, no Maranhão. Em 1684, eclodiu uma revolta de proprietários de terra no Maranhão, conhecida por Revolta de Beckman. Os revolucionários posicionaram-se, alternativa A, contra o monopólio da Companhia de Comércio e contra os jesuítas. Olha aí que legal, de primeira já encontramos a resposta correta, pessoal. A revolta de Beckman, que aconteceu em 1684, se volta contra a Companhia de Comércio do Maranhão e contra os padres jesuítas. Teve a liderança dos irmãos Beckman e também de Jorge Sampaio. Letra B. Contra a escravidão dos africanos e dos indígenas maranhenses? Não, galera. Essa revolta vai acontecer porque a companhia não consegue abastecer a região com um número suficiente de escravos africanos. E também porque esses proprietários de terra maranhenses estavam ávidos a escravizar os indígenas, contrariando assim o interesse dos jesuítas. Letra C. A favor da catequização dos indígenas realizada pelos jesuítas? Claro que não, contra isso, pessoal. Não é à toa que quando eles tomam o poder, eles expulsam os jesuítas do Maranhão, para justamente controlar a exploração das drogas do sertão e também por poderem escravizar os índios. Letra D, a favor do monopólio real sobre a exploração dos produtos da região. Não, essa revolta vai ser contra o monopólio real, pessoal. Tanto é que quando chegam ao poder, eles quebram o estanco.
quebram o monopólio da Companhia do Maranhão. E letra E, contra a expulsão dos jesuítas determinada pela coroa portuguesa. Não, pessoal, nada disso. São os colonos maranhenses que, ao tomarem o poder em São Luís, vão expulsar os padres da Companhia de Jesus do Maranhão. Perfeito? Então a única alternativa correta é só a letra A. Bacana então, pessoal. Lembre-se sempre, olha só, por trás de toda vitória relevante há uma história de muita luta e superação. É assim que funciona, pessoal. Com muita determinação, com muito esforço é que a vitória vem. Nenhuma vitória vem fácil, assim vai cair no seu colo de qualquer maneira. Você tem que buscar a vitória. Então é assim que funciona. Você quer passar? Primeiro você tem que estudar. Estudar com muita determinação, foco, força e fé que as coisas vão realmente acontecer e a sua vida vai mudar. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no LAC Concursos. Valeu, pessoal. Até mais. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, aqui da LAC Concursos. Inicialmente eu peço desculpas para você porque interrompi a sua videoaula, mas aqui é um recado muito breve. Eu estou aqui apenas para dar uma satisfação para vocês, pedir uma contribuição para esse projeto de socialização do conhecimento da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos, nós disponibilizamos integralmente, tá? Integralmente o nosso curso de História do Maranhão, a História do Maranhão para a galera aí que está vendo no YouTube, a custo zero. Olha só, se você quer ter acesso a esse material de apoio, tem um link aqui embaixo, clique nesse link, você vai ser direcionado para o site LAC Concursos e aí você poderá assistir esse curso via plataforma da LAC e lá na via plataforma da LAC você vai ter direito ao material de apoio e claro, vai poder fazer o personal coach, onde a gente vai poder ranquear você. Tudo isso por apenas R$ 9,90, é isso mesmo, R$ 9,90 é um valor simbólico que nós estamos cobrando, do aluno, até para conseguir mantermos toda essa estrutura de ensino aqui da LAC, tudo bem? Então vá lá, volta aos seus estudos, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique LAC.